Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Francisco. Estou passando nesta manhã de domingo abençoada para trazer uma mensagem para o seu coração. A Bíblia fala lá no livro de Mateus 7,19, se não me foge da memória, que a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Mas a árvore que dá fruto, ela é cuidada. Então eu quero deixar essa mensagem para o seu coração. Eu estou aqui no quintal da minha casa e resolvi fazer esse vídeo. Eu levantei de manhã, eu olhei para esse pé de banana e vi que é um pé de banana muito grande. Ele é alto, passa da casa. E os cachos que dá nele são uns cachos muito bonito e saudável. Eu estive analisando que são 3 pés de banana. O outro já está dando seus cachinhos, você pode ver lá. Então é uma árvore que está dando seus frutos. E os seus frutos são bons. A banana é uma coisa saudável, é uma coisa boa. A banana ela dá o doce, ela dá a vitamina. Então é uma árvore boa. Mas pastor, o que é que você quer dizer com isso? Vizinho a bananeira, ela tem um pé de limão muito bonito. Posso até me aproximar, mostrar para vocês aqui, ó. É um pé de limão muito bonito. Tem limão também, é um limão muito grande e bonito, né? Eu queria ver até um aqui para eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar essa galinha aqui. E tô vendo aqui, ó, já tem até limão aqui, ó. E tem vários. Então, o que é que você quer falar com isso, pastor? E o que é que você quer dizer? Eu quero dizer, meus amados irmãos, que para a ave ser boa, tem gente que diz que a árvore que é boa não pode estar perto de uma árvore que pode dar outros tipos de frutos, que ela pode contaminar. Não, isso é conversa. Ela só se contamina no momento que a pessoa tem um contato com aquela coisa que contamina. Se você fizer a mesma coisa que ele faz. E aqui nós vemos 2 pés de limão, um pé de limão e um pé de banana, e também nós temos um pé de goiaba. Lá na frente você pode ver que tem um pé de goiaba lá, ó. E ele dá umas goiabas boas. São 3 pés de árvore diferente. A goiaba, ela é muito doce, muito boa essa goiaba. O limão é um limão muito bom, né? É um limão que tem muita água. E a bananeira é 3 pés. Tem até muitos filhotezinhos que eu cortei aqui, tá nascendo mais, ó. E no futuro a gente vai tirar ele daqui, porque aqui vai ser construído. Mas eu fico com dó, porque é uma árvore que está dando bons frutos. Assim é você e eu. Se nós der bons frutos, você pode ter certeza que a gente vai permanecer dando fruto, produzindo muitos os frutos. Se nós for uma árvore dessa, que nem essa árvore aqui, ela vai dar muitos frutos, meus irmãos. Mateus 7,19, ela traz um texto que a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Eu vou contar uma parábola. Jesus, isso é Jesus falando, que um certo dono de uma vinha, ele plantou uma ave, uma fruteira, sei lá, uma planta. E há 3 anos que procurava fruto dessa árvore e não encontrava. Então falou para o lavrador que cortasse, porque estava ocupando espaço. Então eu quero dizer o seguinte: essas 3 árvores que tem aqui estão ocupando espaço, porque o quintal aqui é muito pequeno, viu?
mas é umas árvores que dão frutos. E essa parábola que Jesus contando era uma árvore que não dava fruto. Então falou para o lavrador que cortasse, porque não estava produzindo fruto. E o lavrador chegou e falou: Senhor, deixa mais um ano que eu venha cuidar, eu vou adubar, vou ajeitar, vou limpar. Se ela der fruto, nós vamos deixar ela. Mas se ela não der, nós corta ela. Assim é o ser humano. O ser humano, ele cresce, viu? Às vezes vindo até de uma árvore ruim, viu? De umas pessoas que não quer saber de Deus, de umas pessoas que só faz tudo errado, de umas pessoas que é contra os princípios de Deus, né? Mas às vezes aquela pessoa, ela cresce e ela está perto de uma árvore que está dando fruto. E aquela árvore chega e próximo àquela pessoa e começa a dar conselho e contar a situação, tirar daquela vida. Então começa a produzir fruto. Assim é como uma árvore que ela não dá fruto, mas ela é podada. Quando ela é podada, ela vai produzir fruto. Mas produzir fruto por quê, Pacuma? Se ela é ruim, ela produz fruto. Porque ela é cronada. Ela é tirada de uma que produz e colocada naquela que não produz. Assim é o ser humano. Quando é tirado de uma pessoa que dá fruto, que começa a chegar a falar de algo da parte de Deus, aquela pessoa que não dá fruto começa a produzir frutos. Começa a vingar e ser uma nova árvore. Então, aquele homem cuidou daquela árvore. Só que a Bíblia não relata se ela deu fruto ou se não deu. Mas aquela árvore, ela simboliza hoje eu e você. Por que é que você hoje vê, nós vemos o que acontece no nosso Brasil, no nosso mundo? A gente vê hoje jovens na prostituição, não obedece seus pais, não obedece ninguém, até de menores, na vida da prostituição, viu? No mundo das drogas, no mundo da perdição, porque não dá ouvido a ninguém. E aquilo ali, a palavra de Deus diz que chega um tempo que se não produzir fruto, se não der boas coisas, ela é cortada. Porque a própria palavra do Senhor diz que Deus, ele não é invasor. O Senhor, ele não é invasor, ele não vai entrar em meu coração, nem no seu coração, se você não abrir um espaço. Se você não der um pequeno espaço para ele entrar. Mas se você der um pequeno espaço, ele vai entrar e vai transformar a sua vida. Eu conheci um amigo meu, lá em São Paulo, na época que eu morava em São Paulo, um camarada que ele só andava armado, atirando, ninguém via, maluco. Quando ele usava as drogas dele, ele enlouquecia, ficava louco. E um certo dia, eu estava numa igreja e o pastor dirigente daquela igreja me chamou para a gente fazer uma visita àquele camarada. E aquele camarada era muito violento. E o pastor lá, o dirigente da igreja, disse: vamos lá, irmão, vamos lá conversar com ele. Ele é cedo, eu creio que ele não está drogado ainda. E nós chegamos lá e ele não estava mesmo. E nós começamos a falar de Jesus para ele. Aquele camarada, ele começou a ficar brabo. Na época, era na beira da praia. Ele tinha um plantio de... Meu Deus, esqueci até o nome, depois eu me lembro. De gengibre. Ele tinha um plantio de gengibre no terreno dele. E era muito gengibre. E ele estava colhendo, limpando aquele gengibre. E nós começamos a falar de Jesus para ele. E ele começou até a ser contra. Falar algumas bobagens, algumas besteiras. Mas de nós insistir, irmão, é assim. É assim que nós devemos ser. As pessoas não querem, mas insista. Não pare. Viu? João Batista, quando estava no deserto batizando, arrepende, povo. Ele insistia, ele gritava. E aquelas pessoas seguiam eles. Seguiam João Batista. Então nós começamos a insistir naquele rapaz.
E ele começou a dar o corpo mole, que não queria, não sei o quê. E foi até que ele aceitou. Não, eu vou. Era um cara drogado, louco. Atirava em qualquer um que passasse pela frente. Ficava louco. Mas ele era um cara que tinha uma decisão. O importante da vida do ser humano é você ter decisão. Você ter palavra. Mesmo que você seja do mundo, mas você tem a palavra. A palavra ela é muito importante. Então, ele falou, ele disse, não, eu vou lá na igreja de vocês hoje. Inclusivamente, por mandado de Deus, por guiado por Deus, ele foi. Quando ele chegou lá, o culto abençoado, aquele rapaz, naquele momento, já aceitou Jesus. No mesmo mês que ele aceitou Jesus, ele já começou a falar em língua, já começou a ser cheio do Espírito Santo. Um cara que era doido, maluco. Sabe o que é um cara maluco? Era maluco, doido. E esse cara aceitou Jesus. Então, irmão, é assim. Não deixe de insistir naquilo que está perdido. Você compra um carro e o carro é velho. Você quer ver o carro novo, você vai começar a ajeitar seu carro, botar no conserto, começar a botar peça por peça para poder ter um carro melhor. Assim é a vida de um ser humano que não tem mais jeito. Você tem que insistir, você tem que falar coisas boas, bonitas para ele poder sentir no seu coração e abrir para que Deus venha entrar. Então eu trazendo a simulação dessas árvores, que é umas árvores boas, que produzem bons frutos. Não? Se o ser humano fosse que nessas árvores, o ser humano, o mundo inteiro, o nosso país era diferente. O nosso mundo era diferente. Não havia guerra, não havia tantas as doenças, mas infelizmente Jesus falou quando estava sendo preso e apredejado, crucificado, ele trouxe uma palavra, disse que eu vim para os meus, mas os meus me abandonaram. Você acredita que o ser humano abandonaram a Jesus, entre aspas, a maioria? Pessoas só pensam no seu futuro próprio, nas suas coisas próprias, pensam só na carne, na prostituição, no roubo, nas drogas. Esqueceram de Jesus. E Jesus veio para essas pessoas. Isso é umas árvores que estão na terra e precisa de alguém para irrigar, que nem aquele lavrador, para falar do amor de Deus para a vida daquelas pessoas. Essas pessoas precisam de Jesus. Assim como eu era uma árvore que não produzia fruto, mas eu fui podado, eu fui enxetado de palavras boas, então eu comecei a produzir bons frutos. E hoje estou pela misericórdia do Senhor, aqui em pé, com 53 anos, aonde eu podia ter morrido com 18, 19, 20 anos, porque eu vivia no mundo perdido. Eu vivia no mundo da prostituição, no mundo das baladas, no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo de coisas terríveis. Mas eu produzi. Quando alguém plantou para mim, eu senti coisas diferentes. Então, não desista. Seja uma árvore que produz bom fruto. Não tenha medo que você está perto de uma árvore, que ela dá seus frutos mal. Dá seus frutos amargosos, viu? Dá seus frutos com espinho, que nem um limão. O limão, ela é um fruto, é uma árvore que dá uns frutos amargoso, azedo, com espinho. Mas, inclusivamente, ela traz um bom produto, um bom suco colocado na carne, em várias coisas, em bolo, é coisa boa. Então, não é porque a pessoa está no meio da espinhada, do lugar de espinho, que a pessoa está sufocado, que ele não vai produzir bom fruto, que ele produz. Sim, precisa de mim e de você irrigar. Fique essa palavra para o seu coração. E decore Mateus 7,19, se não me foge da memória. Lê lá que você vai ver. A árvore que não produz bom fruto, ela é cortada. Jesus conhece o meu coração. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe que se você um dia vai aceitar ele, você vai passar por um aperto, você vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas você não vai morrer, porque sabe que um dia você vai abrir o seu coração
para Deus, né? Mas quando muitas pessoas morrem novo, no mundo do crime, às vezes diz, mas morreu tão novo, lá na frente, podia aceitar Jesus. Não. Jesus sabe do coração daquela pessoa, se ele aceita ou se ele não aceita, se ele quer ele ou se ele não quer. Quando essas pessoas morrem jovem, que não alcança a sua velhice, é porque Deus sabe o nosso coração. O homem conhece o que está por fora, mas Deus conhece o que está dentro. Deus conhece o nosso coração dentro do ventre da nossa mãe. Ele sabe que se nós, antes de nascer e aceitar Jesus, ele, o único Salvador, ele passa pela vale da sombra da morte, mas ele não morre, porque tem uma promessa selada naquela pessoa. Mas aquelas que morrem novos, cedo, é porque não tem o coração aberto para Jesus, nunca vai abrir. Tem gente que nunca abre. Os fariseus nunca abriram o coração para Jesus. Até blasfemavam dizendo que ele não era o coração, não era o Filho de Deus. Nunca abriram o coração para Jesus. Muitos não abrem o seu coração, não deixam Jesus fazer morada. Então, plante para que aquela árvore produza bons frutos. Cuide, zele, viu? Para que ela venha trazer fruto. Mas quando você vê que aquela pessoa só trabalha no ponto de te defamar e não querer nada com Jesus, a própria palavra de Deus diz: bata a poeira da sandália e sai de lá. Porque tem pessoas que, quando a gente fala de Jesus, a gente sente no seu semblante, se ele ouviu aquela palavra, mas quando você vê que a pessoa não ouve aquela palavra, saia. Viu? Saia. Porque tem gente que não tem o selo. O coração nunca vai abrir. Muitos morrem e seu coração não abre. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração, esse um dia vai dar bom fruto. Nem que ele esteja dando um mau fruto, mas ele vai dar um bom fruto. Que Deus abençoe. Fica com Deus, em nome de Jesus.